Meu nome é Rodrigo, eu faço parte do canal Julgue o Seu Livro, canal específico para quem gosta de ler e literatura. Este canal tem uma função de fazer análise de livros de capa, contracapa e conteúdo. E hoje iremos falar sobre o livro do autor Jon Krakauer, que se chama Na Natureza Selvagem, um livro que foi escrito e divulgado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Este livro ele aborda a respeito de um assunto muito interessante, que muitas vezes a gente se pega pensando em fazer e às vezes não temos coragem nem de ousar a pensar em fazê-lo. Quando iniciamos o livro, podemos ver na capa que existe um furgão em um lugar totalmente isolado, cheio de neve. Foi neste furgão que o Christopher McCandless foi encontrado em 92 morto após a sua jornada até o Alasca. Então, por isso que no livro ele colocou essa imagem dessa foto aqui, para poder lembrar que quem esteve lá foi o personagem principal deste livro. E quem é esse personagem principal do livro? Ele foi um jovem que estudou numa faculdade e acabou se formando. Após a formatura, ele decidiu doar todo o dinheiro que ele tinha para poder fazer uma coisa que nunca ninguém havia pensado em fazer. E no início ele faz essa doação de dinheiro e depois ele abandona o carro em um lugar deserto e nunca mais ouve falar desse carro, nunca mais. Quando foi em 92, o corpo do Christopher McCandless foi encontrado numa van no Alasca. Nessa época, o autor que aqui estamos falando, que é o Jon Krakauer, ele foi incumbido de escrever um artigo com 9.000 palavras sobre esse jovem. Só que na época que o autor foi escrever esse artigo, ele percebeu que o personagem ele tinha muito mais história do que 9.000 palavras. Então ele começou a pegar e investigar mais a fundo quem que era esse personagem, como que ele vivia, como que ele conseguiu chegar até o Alasca em 2 anos, que ele começou a fazer essa jornada dele e começo dos anos 90. Na época, quando esse fato aconteceu, Christopher McCandless tinha o hábito de ler e escrever em diários, onde foi encontrado no furgão que está aqui nessa foto. Foi através desses diários, desses livros, das anotações, que o nosso autor, Jon Krakauer, teve mais ou menos um roteiro de onde que ele poderia ir para ver o que aconteceu nessa jornada do percurso. É interessante falar que quando o Jon Krakauer decidiu fazer essa jornada, ele juntou relatos, ele conversou com pessoas que conviveram com o Christopher McCandless. Uma coisa que aconteceu no caminho, no percurso, foi que o Christopher McCandless ele acabou adotando um outro nome, que foi Alexander Supertramp, que em todos os diários, anotações que ele fazia, ele assinava esse nome, esse pseudônimo. Quando Christopher ia passando nas cidades, ele ia fazendo amizades e conhecendo pessoas, estilos de vida diferentes. Ele aprendeu a apreciar o que há de mais belo na natureza. Ele via beleza no pôr do sol, beleza nas plantas, ele via cada beleza em cada lugar. No livro, o autor tenta explorar ao máximo as pessoas que conseguiram conviver um pouco com o Christopher. Aqui no livro também pode ser visto um relato de uma família hippie que em certo momento abrigou o Christopher. E é interessante que na época Christopher não queria, era tudo que ele queria era desvincular uma família. Tanto é que o autor fala que aqui no livro também que a dificuldade dele era realmente criar raízes. Era muito difícil para ele poder se apegar a alguma coisa, a alguém. Em outro momento da vida dele também, antes dele chegar no Alasca, ele conheceu um senhor idoso que também cuidou dele como se fosse um pai. Esse senhor ensinou ele a mexer com couro, onde que ele aprendeu a fazer muitas coisas com o couro. Ele aprendeu a fazer como se fosse um bordado no couro. No momento que o Christopher ele não queria mais companhia de ninguém, então ele decidiu ir para o Alasca e ficar lá um tempo e ficou. No livro ele conta que Christopher
chegou nessa van aqui, nessa perua, né? Nessa perua que está aqui na foto. E ali ele começou a morar. Ele caçava, ele plantava, ele fazia tudo que precisava para se manter ali dentro. Só que chegou um certo ponto que ele ingeriu uma planta que supostamente era venenosa. E nisso ele começou a ter uma crise muito forte de diarreia, onde que ele acabou sendo falecido. Tanto é que no começo do livro é falado essa morte do Christopher, porque o livro começa com a morte dele e depois vai relatando o que foi acontecendo no período da jornada dele. Eu achei muito interessante na época que eu li o livro, aprender a admirar a beleza da natureza, o que a natureza tem de bom para nos mostrar. E muitas vezes a gente não tem esse tempo de ficar apreciando o que é de belo na natureza. Tem uma parte também no livro que fala que a verdadeira felicidade somente é real quando é compartilhada. E é realmente isso. No livro ele mostra vários momentos que Christopher viveu uma felicidade, só que infelizmente aquela felicidade acabou com ele. E como que ele poderia compartilhar algo que somente ele viveu? E é interessante que muitas vezes a gente quer viver uma coisa isolada de todo mundo e de todos. E através do livro é interessante que a gente aprende que a gente tem que viver numa sociedade para compartilhar tantas alegrias como as tristezas das nossas vidas. E eu acho que através dessa pesquisa que o Jon Krakauer acabou fazendo, ele identificou muitos pontos parecidos com Christopher, que até um certo momento tem um ponto do livro que você confunde a história do Christopher com o Jon Krakauer, porque os dois se pareciam muito em essência da que eles queriam para a vida deles. E é muito lindo também algumas partes do livro que o autor fala que realmente ele pensou em fazer essa jornada. E no final o autor chega à conclusão de que essa jornada ele poderia fazer, mas não precisaria ter se isolado da sociedade. Ele precisaria apenas de um momento de reflexão, um momento onde que ele poderia pensar no que é real para a vida dele, no que é verdadeiro. E muitas vezes a gente precisa desses momentos para se colocar para dentro e ver o que precisamos mudar, o que precisamos ver de diferente, de novo, admirar o que é belo. Às vezes a gente não vê a beleza no pôr do sol, uma beleza numa flor, e é isso que o livro tenta resgatar. Esse livro é um cunho jornalístico, né, investigativo, porque o autor ele foi pesquisando as pessoas e relatando os fatos que essas pessoas viveram com Christopher. Eu indico esse livro muito para vocês, quem nunca leu ele é muito bom, Na Natureza Selvagem. É muito interessante esse livro. Tem o filme dele também, que é muito legal também. Eu indico tanto ler o livro como o filme. O filme é um pouco diferente do livro, lógico, porque no livro é mais focado na questão da matéria jornalística do Jon Krakauer. No filme é mais relatado a vida do Christopher ou do Alexander Supertramp. E aí, gostou dessa análise do livro? Se você gostou, compartilhe, curta. E não se esqueça de se inscrever. E até o próximo livro. Tchau!